Na avaliação do desenvolvimento, a gente pode utilizar vários tipos de instrumento, como a Bayley 3, o Denver 2, o IDAD, o Inventário Portrait Operacionalizado, que é o IPO. E nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou comparar cada um desses instrumentos e te ajudar na escolha de um deles no seu processo avaliativo na avaliação neuropsicológica. Vem comigo! Meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou especialista em neuropsicologia e meu objetivo aqui é ensinar você a elaborar laudos neuropsicológicos coerentes e precisos. E hoje eu vou falar para você dos 4 instrumentos aqui que a gente pode estar utilizando na avaliação de desenvolvimento e qual é o meu preferido, qual eu indico você a estar adquirindo e investindo ali tanto o seu dinheirinho como o seu tempo precioso, tá? Vamos lá! Quando a gente faz a avaliação de desenvolvimento, como a gente já falou aqui nos vídeos anteriores, essa série de vídeos que a gente está postando aqui no canal, o nosso objetivo é a avaliação dos 5 domínios, né? Então nós queremos avaliar o domínio cognitivo, o domínio de linguagem, o domínio motor, o socioemocional e de comportamento adaptativo. E nós temos ali alguns instrumentos que a gente pode estar utilizando. Nós temos a Bayley 3, a gente tem o Denver 2, a gente tem o IDAD e a gente tem o Portrait. Qual dos 4 você mais indica? Vamos lá! Se a gente fosse pensar em qual é o padrão ouro para a avaliação neuropsicológica, claro que a minha indicação principal seria quem? A Bayley 3. A Bayley é considerada um padrão ouro para avaliação do desenvolvimento. Só que a Bayley, ela tem uma faixa etária mais restrita, porque você pode aplicar desde o primeiro mês de vida até 3 anos e meio. Então, se a criança tem 4 anos, já não dá para fazer a Bayley. Se a criança tem 5 anos, já não dá para fazer a Bayley. Até daria em uma situação mais específica. Por exemplo, quando você tem certeza que há um prejuízo cognitivo, há um comprometimento intelectual naquela criança. Vamos supor, ela tem 5 anos de idade. Você tem certeza que ela tem um transtorno de desenvolvimento intelectual, uma deficiência intelectual. Pode aplicar a Bayley? Pode. E aí você vai olhar ali nas tabelas de acordo com a idade ali que ela vai oferecer para você ter um comparativo, um equivalente teste-idade. Que as pessoas chamam de a idade mental. Não é uma idade mental, é um equivalente teste-idade. Dá para você fazer, mas é uma situação muito específica. Fora isso, você vai aplicar a Bayley só desde o nascimento até 3 anos e meio. Então, existe uma restrição na idade, infelizmente, da Bayley, apesar dela ser um padrão ouro da avaliação neuropsicológica. Então, eu diria para você, faça sempre a Bayley quando der para fazer a Bayley. Você vai conseguir fazer a Bayley até quando? Até 3 anos e meio. Mas a partir de 3 anos e meio, daí você vai ter que escolher uma outra escala de desenvolvimento, porque não dá para fazer a Bayley mais. E qual que você escolheria, né? Bom, aí sobraria o IDAD, o Portrait e o Denver 2. Vamos fazer uma comparação entre eles para a gente escolher o melhor instrumento aqui, tá? Se eu fosse comparar esses 3, qual dos 3 que a gente poderia escolher? Ou eu escolho o Denver 2, ou o Inventário Portrait Operacionalizado, IPO, ou eu escolheria o IDAD? Qual dos 3? Vamos para vantagem e desvantagem de cada um. O Denver 2, ele é um instrumento que você consegue aplicar até 6 anos de idade, assim como o IPO, assim como o IDAD. Então, quanto à idade, né, quanto à faixa etária de aplicação, não vai ser um critério para a gente escolher um ou outro. Você consegue aplicar todos. Só que o Denver, ele foi feito para ser um teste de triagem. O que significa um teste de triagem? Ele foi feito para você aplicar, para você suspeitar ou não de um atraso do desenvolvimento. Mas ele não especifica esse atraso. Então, ele foi feito para você aplicar, por exemplo, na unidade básica de saúde. Imagine que uma pessoa chega na unidade básica de saúde aqui num postinho para ser atendida aqui no Brasil e tem uma enfermeira, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, enfim, aplicando o Denver nas crianças que chegam ali. Para toda criança que vai consultar com um médico, eles fazem o Denver. E aí tem algumas crianças que vão sinalizar um determinado atraso do desenvolvimento, que aí esses profissionais eles vão indicar para uma avaliação mais completa, e tem outras crianças que não indicam nenhum atraso em nenhum dos domínios que o Denver avalia. Então o Denver é um teste de triagem. Ele não foi utilizado para fazer uma avaliação específica completa. Então, para quem trabalha dentro do consultório, eu não indico trabalhar com o Denver 2. Se você está num consultório particular, né, como eu tenho, né, trabalhando, não faz sentido fazer o Denver 2 porque ele é um teste de triagem. Se a pessoa chegou para você para fazer a avaliação neuropsicológica, cara, você não precisa fazer triagem nenhuma, você vai fazer a avaliação neuropsicológica mais completa. Aí você pode utilizar tanto o IDAD como o IPO. Qualquer um dos dois você pode estar utilizando, eu vou falar
Eu vou comparar os dois daqui a pouco, tá? Então, o Denver, ele serve mais para quem trabalha com triagem, tá? E sem falar que o Denver, ele tem uma desvantagem. Ele só avalia 3 domínios do desenvolvimento. Então, o domínio socioemocional, o de linguagem e motor. Pronto. Ele não tem medida de escala cognitiva e nem muito menos de escala de comportamento adaptativo, como idade e o IPO tem. Então, Denver, a gente descarta, só para triagem, certo? Beleza. Agora vamos comparar. A gente vai utilizar o IPO ou a gente vai usar o idade? Bom, tem vantagem e desvantagem em cada um deles. O idade tem a grande vantagem de ter sido feito por pesquisadores brasileiros, né? E além dessa grande vantagem, ele vai obviamente abarcar os 5 domínios, né? Do que nós já falamos. O domínio cognitivo, o socioemocional, o de linguagem, o motor e de comportamento adaptativo, assim como o IPO também avalia esses 5 domínios, tá? A grande vantagem do idade é que ele foi feito por pesquisadores brasileiros e ele tem padronização brasileira, tudo bonitinho, tá? Uma grande vantagem do IPO é que ele também, né, ele é um instrumento que vai avaliar esses 5 domínios e que ele não precisa você não precisa apenas ficar confiando na resposta do cuidador, do pai que vai responder, como no IDADE isso acontece. Quando você aplica o IDADE, ele é um questionário que você entrega para os pais responderem. Então, não necessariamente você está avaliando os marcos do desenvolvimento infantil, você está avaliando como os pais enxergam essa criança. Essa é a desvantagem do idade. Você meio que avalia como o pai e a mãe está enxergando essa criança, e não necessariamente como é a realidade, né? Às vezes você pode pegar pais bem coerentes, né, que realmente ali, né, conseguem enxergar o que está acontecendo com a criança, né, de uma forma mais real. Mas às vezes vocês vão pegar pais que idealizam demais, superestimam ou subestimam a criança, entende? Então aí vai ser um pouco mais complicado fazer o idade. Quando você faz o IPO, ele não parte apenas das respostas do pai, da mãe, do cuidador. Ele parte da sua observação, do que você observou com a criança. Então ele acaba sendo uma medida mais fidedigna da realidade. Então, se a gente fosse falar entre os 3, entre o Denver 2, entre o inventário, IPO e entre o idade, qual dos 3 que traz para você uma medida mais fidedigna? O IPO. Apesar dele não ter ali, né, uma padronização brasileira reconhecida, ele não está ali no sistema como um dos instrumentos indicados, por exemplo, no SATEPS, o sistema que indica instrumentos, né, para psicólogos, tá? O que é mais indicado, se fosse para a gente olhar nesse sentido, seria o idade, né, que tem a padronização toda bonitinha e tal. Mas infelizmente o idade você depende da resposta de um outro, né, de como o pai e a mãe tá percebendo essa criança, tá? Então vai a minha indicação do IPO. O IPO teve uma atualização. O manual atualizado é esse que você está vendo aí da imagem, né, que teve essa atualização pelo Fábio Conceição e pela Elizabeth Guerra, tá? Essa é a nossa indicação ali para avaliação do desenvolvimento infantil. E se você está gostando dessa série especial de vídeos que a gente está fazendo aqui no canal do YouTube, destrinchando esses instrumentos avaliativos da avaliação neuropsicológica, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e também de ativar o sininho para você receber notificações assim que a gente postar um vídeo novo aqui do canal do YouTube, tá? Um abraço e até amanhã!